já vai cumprimentando aí. Vamos orar para que o Senhor venha manifestar a Tua presença nesse lugar. Pai, nós estamos aqui porque nós nos rendemos aos Teus pés, Pai. Estamos aqui porque o Senhor nos deu essa oportunidade de poder Te adorar nessa noite, Pai. Senhor, seja conosco nessa noite, Senhor Deus. Pai, fica conosco nessa noite, Senhor. Opera o Teu querer, a Tua vontade nessa noite, Pai. Pai, queremos abrir os nossos corações nesse momento. Queremos levantar as nossas mãos. Queremos Te render honra, glória e louvor, Pai. Fica conosco nessa noite, Senhor Deus. Opera maravilha, Senhor Deus, em nosso meio, Pai. Pai, nós Te convidamos nesse lugar, Senhor Deus. Esse lugar é Teu, Senhor Jesus. Manifesta a Tua presença, Senhor Deus. Manifesta a Tua vontade, o Teu querer nesse lugar, Senhor Deus. Ó, Pai, eu não sei como é que os Teus filhos chegaram aqui, Senhor Deus. Ó, Pai, mas que o Senhor possa visitar a cada coração nessa noite, Senhor Deus. Ó, Pai, agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, Senhor Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Fica conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quando os irmãos forem orar no momento de oração, aquela senhora estava aqui, ela pediu oração por seu filho Alan, tá bom? Que a gente possa estar orando por ele, tá bom? Vamos declarar através dessa canção: Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui. Declare: Jesus, em Tua presença reunimos-nos a Ti, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, Jesus, em Tua presença reunimos aqui e contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui. E o véu que separava, declara, igreja. E o véu que separava. E
a luz, é a luz que outrora agora brilha e cada dia brilha mais. Oh, 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 oh. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Oh, 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 oh. Declare: e coroamos a ti, ó Rei Jesus. Caixa palma, declare: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos, aleluia, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia! 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 Vamos lá, eu quero ver se a igreja está afinal. Vai lá. Coroa a ti, ó Rei Jesus. Aleluia! Declare com isso. Adoramos nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, 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 Senhor, queremos mais de ti, Jesus. Oh, grande Deus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus santo monte, alegria de toda a terra. Declare, igreja. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
Grande, declare, igreja. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, tua presença é real nesse lugar, Jesus. Tua presença é real nesse lugar. Oh Espírito, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é. Poder se assentar em nome do Senhor Jesus, aleluia. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Como é bom, né, entrar nesse clima de louvor e de adoração. A gente viaja aqui nas canções, né? As canções, elas servem como forma de oração, ela toca no mais do profundo do nosso coração, da nossa alma, e nos leva para perto de Deus, né? Muito bom louvar ao Senhor nessa noite. Que bom que você está aqui, juntamente com todos os irmãos, louvando ao Senhor, agradecendo. Estamos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor, para oferecer o culto ao nosso Deus, que é merecedor de toda louvor, de toda honra e toda adoração. Pastor Renato está em viagem, tirou um dia aí para estar dando uma calibrada, né? Logo, logo, final de semana já está com a gente aí. E possamos estar orando pelo nosso pastor, que Deus possa continuar, estar dando a direção a ele, para estar conduzindo o seu povo. Nesse momento, momento também de estarmos cultuando ao Senhor, através de nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que trouxe aí o seu envelope, você pode estar
depositando aqui no altar. Enquanto nós estaremos louvando ao Senhor, você pode estar ofertando aqui na casa do nosso Pai. Em ti eu tudo posso, não há limite, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que vi. Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode realizar. Oh, oh. Em ti eu tudo posso. Em ti, declara de novo. E em ti eu tudo posso, não há limite, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Declare, eu crente, crente, eu crente, crente, Jesus, eu crente, 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 declare, crente, 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 a igreja declare, em ti eu tudo posso. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, em ti, e em ti eu tudo posso, minha força, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia! Amém. Possamos fazer dessa canção experiência de vida, né? A canção diz que em ti eu tudo posso, nada é impossível. Muitas das vezes a gente quer caminhar sozinho, a gente quer lutar sozinho, a gente quer romper sozinho e esquece que tem um Deus que podemos tudo nele, né? Todas as coisas que levamos até o Pai com formas de pedido, Ele pode nos atender. Então, que possamos fazer sempre dessa letra, dessa canção, a nossa oração e confiar que Deus é o Deus do impossível, mesmo naqueles momentos mais difíceis,
que possamos lembrar que temos um Deus do impossível e que podemos ir muito mais além. Queridos, queremos estar orando por você que tem um motivo de gratidão, você que de repente completou mais um ano de vida nessa semana, você que tem algo a agradecer. Todos nós temos motivos para agradecer a Deus. Então você que de repente aí quer agradecer ao Senhor, você coloque-se de pé nesse momento. Queria estar chamando aqui o irmão Belmiro, que é o nosso tesoureiro. Ele vai estar orando pelos dízimos e vai também estar orando por todos os motivos de gratidão que temos a agradecer ao nosso Deus nessa noite e em todos os momentos de nossa vida. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco, ó Pai. Tu é um Deus maravilhoso, ó Pai. Nós não somos dignos de tantas bênçãos em nossas vidas, mas continua, ó Pai, nos abençoar de uma forma especial como tem nos abençoado. Cada família que está aqui nessa noite representada aqui possa sentir a Tua presença, sentir a Tua proteção, sentir o Teu cuidado, ó Pai. Agradecemos neste momento suas entregas do dízimo, as ofertas, a fidelidade do Teu povo, ó Pai. Que Tua igreja venha avançar, venha realmente exercer realmente o Teu ministério que Tu queres para nós nessa cidade, conseguir ganhar muitas almas para Ti nessa localidade aqui, ó Pai. Abençoa agora também a vida, Senhor, de cada um que fez aniversário essa semana, Pai. Possa estar abençoando o Teu céu poderosamente, que venha sentir sempre o Teu cuidado, e possa estar renovando, dando mais um ano de bênção na vida do Teu céu. Aqueles casais também comemoram, Senhor, data de casamento, Pai. Os casamentos do Teu céu possam estar fortalecidos em Ti a cada dia. Sabemos que a vida de hoje não é fácil, mas com amor, com dedicação, os casais da nossa igreja possam ser cada vez mais vitoriosos em Ti, ó Pai. Agora vem pedir uma bênção especial também, ó Pai, pelo culto da oração, por todos os pedidos, Senhor, que vai ser feito aqui. Todos os pedidos dos irmãos que levantaram, agradecendo a Ti pela uma dádiva, pela uma graça, pela uma bênção recebida do Senhor, Pai. Nós estamos com o coração grato a Ti. E continua, Pai, abrindo os nossos olhos para sentir a Tua presença, sentir o Teu cuidado a cada dia em nossas vidas. Isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos continuar orando, porque temos aí mês de agosto, é o mês de aniversário da nossa igreja, e queremos também desde já estarmos em oração, estarmos nos preparando, porque vai ser um mês de festa. E como o nosso pastor sempre diz, é muito bom ter festa aqui na igreja, festa no salão, festa na terra, mas mais do que isso tudo, nosso Deus quer festa no céu. Aqui irão entrar pessoas que vão ser convidadas, e aqui a palavra do Senhor vai ser pregada, e que essa palavra ela alcance a vida dessas pessoas que estão em busca de algo, que estão com um vazio no coração, na sua vida, que elas possam encontrar aqui nessa igreja a palavra, a presença de Jesus, o Espírito Santo de Deus, e que elas possam sair daqui cheias e abastecidas desse Espírito, dessa presença do nosso Deus, a qual nós encontramos e nos alegramos, e estamos aqui sempre reunidos, cultuando, oferecendo culto ao Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor. Que possamos também estar orando por essa programação que vai acontecer, e que desde já, cada um de nós possamos estar nos preparando, porque Deus tem grandes coisas para a vida de cada um que vai participar aqui dessa programação, para a vida de cada um de nós que pertence a essa igreja. Deus quer fazer algo através de nós, e para isso nós temos que estar preparados, né? Queria que a Andréia estivesse orando pelo aniversário da igreja, colocando toda a programação do mês de agosto, a qual estaremos aqui entregando louvor ao Senhor. Oremos. Grandioso Deus, soberano Pai, graça de Deus de infinitas misericórdias, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por todo o tempo que o Senhor é bom. Louvamos ao Senhor por esse momento aqui na tua casa, Pai, em adoração ao teu nome. Que cada oração, cada pedido, Pai, cada louvor possa chegar ao teu trono de glória, Senhor. Nós damos graças e rendemos ao Senhor, Pai. As nossas vidas entregamos nas tuas mãos. Gratidão pelo dia, pela vida, pelo ar que respiramos, Deus. Gratidão por essa igreja, Senhor. Gratidão pelo mês de agosto, por tudo que irá acontecer, Pai. Nós já entregamos nas tuas mãos, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso, que pode todas as coisas, Deus. Por isso confiamos, ó Deus, nesses eventos do mês de agosto, aniversário da igreja.
Todo o calendário, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, Deus. A nossa igreja é Tua, Pai. Todos que aqui estão são Teus, Pai, em nome de Jesus. A nossa casa, a nossa família, todas as programações, Pai, entregamos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Que o Senhor possa tirar tudo aquilo que não provém de Ti, o Senhor possa jogar por terra, Senhor, todos os empecilhos, Pai. Que o Senhor possa despertar-nos, ó Deus, estarmos em oração pelos eventos, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, ser conosco, Pai, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Obrigado, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento é momento de você estar trazendo ao altar do Senhor os pedidos de oração. Você que tem um pedido aí e quer crer e quer depositar a sua fé nesse pedido, crendo que você vai alcançar, que Deus vai te responder. Porque, queridos, não sei vocês, mas eu já tive experiência de oração. E é coisa que não é desse mundo. É coisa que você tem que colocar, depositar a sua fé, crendo que vai acontecer e esperar. E esperar. Temos que ter paciência. Porque muitas das vezes a gente quer apressar as coisas, mas Deus tem o tempo certo para cada coisa. Então, você aí, deposite o seu pedido ao altar do Senhor, crendo, coloque ali com fé, faz prova com Deus, porque na palavra está escrito que você pode fazer prova com Deus. Eu já tive algumas experiências e é tremendo, você ir para o clamor, depositar ali no altar do Senhor, você e Deus no particular, coloca para Ele, e no momento certo, Ele vai responder, Ele vai te atender. Eu falo isso porque eu sou prova disso. Eu testemunhei isso, eu vivenciei isso. Já pedi para Deus, esperei, e quando foi o tempo dele, Ele me entregou. E eu consegui entender que era a resposta de oração na qual eu tinha pedido. Então esse momento é o momento de você pegar o seu papelzinho, coloque aí a sua fé. É simplesmente um papel, é simplesmente um símbolo, mas a fé que você está colocando, entregando no altar do Senhor, pedindo para Deus, Ele vai atender no momento dele. Estaremos louvando ao Senhor. Você pode estar trazendo aqui no altar o seu pedido de oração. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Em Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Declara, igreja. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que Preciso pra viver, eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Te vou clamar, tudo vem, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
por ti vou caminhar. Tu és a direção, só me guiar. Tudo podes passar. Teu amor jamais me deixará. Eu sempre a desistir. Um novo amanhã, preparado pra mim, preparado pra mim. Então levanta a tua mão e declare: eu me rendo. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, Senhor. Preciso pra onde encontro o meu refúgio. Jesus, oh, eis-me aqui. Igreja, declare: eu me rendo, eu me rendo ao és tudo que eu me lanço aos teus braços. Ó Pai, como Tu és maravilhoso, Senhor. Quantos milagres que o Senhor fez na Bíblia Sagrada. E quantos milagres o Senhor não pode fazer nessa noite, Senhor. Talvez Teus filhos chegaram aqui pedindo um socorro do alto, Pai. E nós sabemos que é do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem da frente. O nosso socorro não vem de trás, não vem dos lados, não vem de baixo, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, é por isso que nós cantamos essa canção, acreditamos, Senhor, que quando nós nos rendemos aos Teus pés, o Senhor atende o nosso clamor. Oh, Senhor, declare: a Ti eu vou clamar, declare: a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti, por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, Tu és a direção, o sol a me guiar. tudo pode passar, Tudo pode passar. Teu amor, Teu amor, coisa linda, igreja. jamais me deixa. Eu sei que há de existir Sempre há de existir
Preparado. Preparado para nós, igreja. Preparado. E preparado para mim. Eu me rendo. Eu me rendo a teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo, eu me rendo. Oh, teus pés, aleluia. Preciso pra viver. Eu me lanço a teus braços, onde encontro o meu refúgio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, você que está na campanha de oração, hoje é culto de louvor, culto de adoração, oração. Você que está aí na sua campanha, você não tem prazo, você que tem prazo, eu que não tenho prazo, eu estou na campanha o tempo todo, até Deus falar que terminou. Quero convidar você para nós estarmos orando nesse momento. Você que está na campanha, você fique de pé. Você que quer começar a sua campanha de oração, que tem um desejo, que tem algo a pedir ao Senhor, você possa estar vindo aqui à frente também. Você que de repente está terminando a sua campanha também, pode estar se colocando de pé e vir aqui à frente. Estaremos orando, que Deus possa estar nos abençoando, recebendo, né, os nossos pedidos e atendendo eles, né, que é aquilo que nós esperamos, mas crendo que o tempo é dele. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, cremos no Senhor, sabemos que tudo vem de Ti, ó Deus, e tudo volta para Ti, ó Deus. Por isso estamos aqui com o nosso coração, oferecendo ele ao Senhor, ó Deus, em forma de louvor, em forma de gratidão e adoração, ó Deus. Quero aqui colocar o pedido dos meus irmãos, ó Deus, que depositaram aqui no Teu altar, um pedido, um clamor, que o Senhor possa estar atendendo, ó Deus, conforme a sua vontade, conforme o seu tempo, ó Deus, mas sabemos que o Senhor é um Deus que não falha, Deus. Cremos no Senhor, cremos na sua bondade, ó Deus. Então, estamos aqui, ó Deus, clamando ao Senhor, ó Deus, por cada pedido de oração que está sendo entregue nesse altar, ó Deus, crendo que o Senhor estará atendendo, ó Deus, o nosso pedido, ó Deus. Também queremos, ó Deus, estar te pedindo pelos nossos irmãos que estão em campanha de oração, a qual estão já há alguns dias, ó Deus, clamando ao Senhor, buscando e esperando no Senhor por algo, ó Deus, por uma bênção, ó Deus, que desejam alcançar. Seja com cada um dos meus irmãos, esteja abençoando, derramando a sua mão poderosa, ó Deus. Seja qual for a causa, ó Deus, que o Senhor possa estar olhando por nós, que possamos, ó Deus, estar sempre confiando no Senhor e jamais, ó Deus, perder a esperança, ó Deus, porque o Senhor é a nossa esperança viva, ó Deus, é o nosso motivo de ser, aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém de pé. Por isso estamos aqui, ó Deus, crendo no Senhor e esperando no Senhor, ó Deus. Seja conosco, continue falando ao nosso coração, possamos estar sempre atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor tem, ó Deus, para falar para nós. Cremos no Senhor, louvamos ao Senhor e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós e por essa igreja maravilhosa a qual aqui estamos, ó Deus. Muito obrigado por tudo, gratos somos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Queria convidar aqui meu irmão Toniel, vai estar trazendo a mensagem para nós nessa noite. Deus possa estar usando e abençoando poderosamente meu irmão Toniel.
falando com o Bruno que ele está igual Bombril. 1000 utilidades, dirige culto, toca baixo. 1000, porque 1001 era antigamente. O Bombril antigamente teve 1001 utilidades. Você que é mais novo não vai entender, mas é porque antigamente a gente colocava na antena do rádio, da televisão, um pedacinho de Bombril para poder melhorar o sinal. E aí depois que agora tudo é digital, acabou essa 1001ª utilidade do Bombril. Então o Bruno é 1000 utilidades só, 1001 era antigamente. Meus irmãos, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que bom que você veio. Hoje é um culto de oração, mas também um culto de proclamação da palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias na Epístola de Judas, lá antes de Apocalipse. É um livro bem pequeno, tem apenas 25 versículos, e nós vamos ler até o versículo 4 apenas. A minha intenção, a princípio, era fazer um estudo sobre o livro todo, mas eu vi que tem muita coisa, então uma quarta-feira não seria possível a gente estar falando de tudo que tem no livro, e eu preferi apenas ficar com essa parte do texto. Epístola de Judas, todos acharam? Amém? E diz assim o texto: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, que negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, essa é a Tua palavra, Deus, palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra, Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, e que também, ó Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito humano. E ela é apta, Deus, para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Que o Senhor venha falar conosco essa noite, me ajuda, Deus, nas minhas incapacidades, nas minhas dificuldades, para que em tudo o nome do Senhor possa ser exaltado nessa noite e que a sua igreja, Pai, possa ser edificada nessa noite. É assim que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no texto dessa epístola, nós precisamos esclarecer quem é o autor. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, eu gostaria que você me ajudasse e, se possível, mantivesse ela aberta. No início do texto tem uma epígrafe, um título. O que está escrito na sua Bíblia aí? Tem muitas diferenças. Epístola de São Judas. Tem outras que está escrito apóstolo. Essa está escrito apóstolo, irmãos, a versão não foi muito bem feita, não. O que acontece? Judas, esse Judas aqui não era apóstolo. Esse Judas aqui era outro Judas. Jesus tinha até mais de 2 Judas. Tinha outro Judas também. Então, esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes. Esse Judas aqui era o Judas, irmão de Tiago, como ele próprio se apresenta. E aí, por que eu perguntei? Porque quando eu abri a minha Bíblia para olhar esse texto, a outra Bíblia que eu tinha só trazia Judas. Essa está dizendo a Epístola Universal do Apóstolo Judas. E para a gente poder não ficar confuso, por que uma diz que é apóstolo e outra não? Essas partes do texto negrito que você tem na sua Bíblia aí, não fazem parte do texto original. A Bíblia, originalmente, ela não tinha essa divisão de versículos, capítulos, não tinha. Então, era o livro inteiro. Você imagina a dificuldade que era para os irmãos do primeiro século achar um texto. Procurar na Bíblia, abre lá no livro de Isaías. Gente, para se achar dentro de um livro, achar o texto que estava se referindo, demorava horas. Então, os estudiosos dividiram a Bíblia em capítulos, em versículos. Isso começou lá no 3º século. Então, os irmãos, até 300 e pouco depois de Cristo, tinham uma enorme dificuldade de estudar a Bíblia, porque a Bíblia não tinha essa divisão. E aí foram feita essa divisão, que não altera em nada o conteúdo, mas única e exclusivamente facilita o nosso estudo, e algumas editoras também colocaram essas epígrafes, essas anotações no texto que não fazem do texto parte do texto original. É igual quando eu e você anotamos alguma coisa na Bíblia. Então, essas epígrafes não fazem diferença para
para o conteúdo do texto, porque não fazem parte do texto lá original, mas são anotações que foram feitas para melhorar o estudo. Porque, por exemplo, você quer ir lá, vira a página, você quer procurar um texto a respeito das igrejas da Ásia, a carta de João. Você vai pela epígrafe, opa, a carta às 7 igrejas da Ásia, e você se encontra no texto. Então, para isso que foram colocadas essas anotações no texto. Então, voltando lá ao Judas, Judas não era, esse Judas, escritor da epístola, não era Judas lá, o traidor, aquele que traiu Jesus e o entregou por 30 moedas de prata. Ele não era um dos 12 apóstolos. Então, nós não podemos confundir Judas, escritor da epístola, com o Judas Iscariotes. E ele se identifica aqui no início do texto como sendo irmão de Tiago, eles como servo de Jesus e como irmão de Tiago. E ele no texto, ele se identifica assim, ele não se identifica como apóstolo, mas sim como irmão de Tiago. E esse Tiago é um dos irmãos, meio-irmãos de Jesus. Então, Judas é um meio-irmão de Jesus. E você pode ler isso, e eu peço para você achar o versículo de Mateus 13, 55. Vai passar aqui na frente também. Mateus 13, 55 e depois Marcos 6, 3. Que diz o seguinte: quando Jesus entrou numa cidade pregando o evangelho, olha o que as pessoas disseram: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E Marcos 6,3 vai dizer basicamente a mesma coisa. Então, esse Judas que aparece ali, é esse Judas que escreve a epístola. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, e Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs, e se escandalizaram nele. Então, essas pessoas que o texto está dizendo ali, os irmãos, está dizendo ali Tiago e Judas. Tiago é o que escreveu a epístola de Tiago, e Judas é esse Judas aqui da epístola. Então, Jesus tinha meio-irmãos por parte da sua mãe, pessoas que nasceram lá da sua mãe terrena. Alguns dizem que esse texto é traduzido como primo, mas eu fui na palavra original do grego e a palavra não tem nada a ver com primo, é irmão mesmo. A palavra que aparece no grego é adelphos, que significa nascidos do mesmo ventre. Então, e eu procurei, pesquisei, horas e horas estudando, não existe nenhum texto onde essa palavra adelphos, ela se refere a primo. Ela é uma palavra que é usada para distinguir irmãos, pessoas que nasceram de um mesmo ventre. Mas mesmo sendo criados lá na mesma casa, já que eram irmãos de Jesus, esses irmãos de Jesus, eles a princípio, eles não se converteram na mensagem de Jesus. E tanto que a gente pode ler, eu vou pedir para passar o outro texto aí, de João 7, versículos 2 a 5, que vai mostrar um texto onde os próprios irmãos de Jesus, esse que nós estamos falando aqui, vão questionar. É João 5, então, desculpa. É João 5, deixa eu ver aqui. Coloquei o texto errado. Por favor, João 5. Será que eu estou ficando doido ou estou ensaiando? Vai saber, né? Faz parte, né? Faz parte. Ué, cadê meu texto? Sumiu. Vou ficar devendo esse texto, tá? Depois, João 7. 7:1? João 7:1. 5, isso. Coloca aí para mim, por favor. Não é 5 não, Fábio. Ah, isso. Olha lá, porque, é isso, 7:5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nossa, eu anotei certo e falei errado. Isso aí faz parte da idade. A Débora está certinha, eu que estou errado. Então, meus irmãos, os próprios irmãos de Jesus, aqueles que foram criados na mesma casa, não criam nele a princípio. Então, esse Judas, ele a princípio, ele não cria que Jesus era o Cristo. Até porque quem ia achar que o irmão dele era importante?
Não tem sempre essa rivalidade? Eu vou achar que meu irmão é alguém importante? José não foi assim? Os irmãos dele acharam que ele não era ninguém importante, ninguém relevante. Então, esse Judas, a princípio, ele não creu que Jesus era o Cristo, o prometido de Israel, mas em algum momento da sua vida, talvez entre a morte e a ressurreição de Cristo, esse Judas passa a crer em Jesus, e ele é aqui um crente em Jesus quando ele escreve esse texto. O outro detalhe da vida de Judas que eu gostaria de trazer é justamente esse, que em algum momento ele se converte, tanto que em Atos 1, versículos 13 e 14, vai falar daqueles que estavam esperando, que depois que Jesus foi ressurreto, apareceu, e quando Jesus é assunto ao céu, uma turminha vê Jesus, e eles ficam lá no cenáculo, esperando quem? A descida do Espírito Santo. E olha o que diz o texto. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago. Esse Tiago é o outro, não é o Tiago, irmão de Jesus, é o Tiago, filho de Alfeu, João e André, Filipe e Tomé e Bartolomeu e Mateus, não, o outro Tiago lá é o filho de Zebedeu, esse o filho de Alfeu é o último, Simão Zelote, Judas, irmão de Tiago. Esse Judas, irmão de Tiago, é esse Judas do texto que nós estamos lendo. Então, alguém que a princípio não creu em Jesus, mas agora, quando Jesus é ressurreto, quando Jesus é assunto aos céus, ele está reunido com os irmãos, esperando a promessa da vinda do Espírito Santo. E com isso nós entendemos que não existe ninguém tão incrédulo que não possa ser alcançado pelo Evangelho. Aqueles homens foram criados juntos com Jesus, não creram que Jesus era o Cristo, mas agora, depois de ver e testificar de tudo que Jesus, de todo, talvez o ministério de Jesus, de tudo que aconteceu a Jesus, eles passam a crer que Jesus é o Cristo. Então, Judas é alguém que se converte pós-morte, provavelmente, de Jesus, então, por isso, ele não é um dos apóstolos, porque para ser apóstolo, alguém precisaria ter passado os 3 anos do ministério com Jesus, ter servido Jesus. Isso a gente vê lá em Atos, capítulo 1, quando vão escolher alguém no lugar de Matias. Então, Judas escreve essa epístola, não é o Judas traidor, mas o irmão de Jesus, aquele que a princípio não creu, mas que depois se rende a Jesus. E os destinatários da carta, Judas não vai falar a identificação geográfica aqui, aos irmãos que estão na Galácia, na Sicília, na Capadócia, ele não vai falar, mas ele vai descrever as características, a posição espiritual daqueles irmãos, e ele vai dizer que eles eram chamados e queridos em Deus Pai. E talvez essa seja a melhor forma para alguém ser chamado. Às vezes falar, a igreja que está em Vargem Alta, não vou mandar a carta para os amados, para os chamados, para os eleitos, para os escolhidos, pelos lavados lá da igreja de Vargem Alta. Então ele não fala a posição geográfica desses irmãos, mas ele traz a posição espiritual que eles tinham, que era a posição de chamados em Deus. E no versículo 3 aí, ele vai dizer a motivação dele escrever essa carta. Ele começa dizendo que, olha o que diz o versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar uma vez pela fé que foi dada aos santos. Então, Judas inicia o seu escrito tentando escrever a respeito da salvação comum. Não, vou escrever a respeito da salvação. Mas depois ele vê a necessidade de escrever aquela igreja a que eles batalhassem pela fé. Então, o tema central do livro de Judas é a batalha ou a defesa da fé. A palavra original que é usada aqui, nesse termo, como batalha, ela é parakaleo, que traz consigo a ideia de convocação para a guerra. Então, o tema principal da epístola é a batalha pela fé. E esse termo batalhar, ele faz parte do vocabulário esportivo da época dos gregos e que dá origem à palavra agonizar. Então, quando Judas está chamando os irmãos a batalhar, a raiz da palavra em si, a raiz linguística, traz o mesmo sentido da palavra agonizar. É a ideia daquele atleta que se esforça até dar cãibra. Os atletas de final de semana aí, sabe que dá aquela esticadinha
você sabe que deu cãibra. Por quê? Você se esforçou demais. E a raiz do termo aqui, batalhar, é essa mesma. É se esforçar até que os seus músculos se esforcem, até que os seus músculos se dilatem. Então, é um retrato de um atleta dedicado, competindo nos jogos gregos, esticando nervos e tendões. Já viram aquelas provas de velocidade, 100 metros rasos? Quando os caras estão correndo, que você vê cada músculo dos caras, você vê músculo, parece que cada tendão, cada músculo do corpo se dilata. Para quê? Era o esforço para alcançar o objetivo. E quando o apóstolo, olha eu falando abobrinha aí, quando Judas escreve aos crentes, os convocando a batalhar, ele está dizendo isso, que deviam se esforçar na defesa da fé. O Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo Ragnos, de 2 Pedro e Judas, ele vai dizer isso, que essa palavra batalhar traz esse sentido de se esforçar ao máximo. Então, nós fomos convocados a batalhar e dar o melhor de si, batalhando em defesa da fé. E a fé aqui, ela não se refere a uma fé abstrata, aquilo que nós cremos na nossa mente, mas sim o conjunto de crenças e de ensinamentos que nós aprendemos. Aquilo que nós aprendemos durante a nossa vida espiritual, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram e que chegaram até nós hoje. No aniversário de prosperidade, o pastor Tiago pregou sobre a fé, e ele disse que a fé estava sob ataque, de fato, sim está. Então, por isso, nessa época aqui já estava em ataque, hoje continua em ataque. Então, essa convocação de batalharmos, de pelejarmos pela fé, de batalharmos em defesa da fé, ela é válida nos dias de hoje, porque a nossa fé tem sofrido constantes ataques. E eu não digo a gente atacar os outros, a gente só precisa defender a nossa fé, o nosso posicionamento. E para defender a nossa fé, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Porque as pessoas perguntam. Muitas e muitas vezes eu tive em situações que eu tive que explicar um texto bíblico e por que eu acredito assim. Mas por que os batistas não batizam criança? Por que vocês não fazem isso? Olha, porque a palavra de Deus, Jesus foi batizado por imersão. E o batismo bíblico é o batismo por imersão. Mas por que vocês não guardam sábado? Porque Jesus ressuscitou no domingo, e as igrejas se reuniam no primeiro dia da semana, que era no domingo, e você tem que ir citando textos. É defender a nossa fé. Por que nós acreditamos? Por que assim nós nos organizamos? Por que nós cultuamos dessa forma? Por que nós nos reunimos contra a igreja? Isso é a nossa fé. Por que se batizar? E para isso nós precisamos o quê? Entender, e é assim que nós fazemos a defesa da nossa fé. Porque as pessoas perguntam a respeito da nossa fé. E algumas pessoas atacam a nossa fé. Um dia eu estava às vezes por causa de eu gostar muito de planta, então às vezes eu preciso de identificação, que as minhas plantinhas lá tem tudo, identificação, nome científico, tudo. E aí eu preciso do nome, porque assim, essa daqui é essa. Não é. Tem diferença de uma para outra, então tem que ter o nome. Eu não tenho meu nome? Eu posso ter apelido, mas eu tenho meu nome lá, meu CPF, então esse aí prova que eu sou eu. E as plantas, a identificação. E às vezes eu preciso entrar num grupo de biologia para poder pedir identificação, que eu não sou perito, mas os caras são. Gente, volta e meia o pessoal atacando a nossa fé. Sempre. E um dia eu falei, gente, o dia que vocês me provar que Deus não existe, eu viro ateu. Mas tem que provar pelo processo científico. Não existe uma forma de provar, ele nunca vai provar. Porque para a ciência ela precisa, o Jim pode me ajudar aí, né, Jim? Para provar precisa o quê? De experimentar. Precisa ter um experimento científico e esse experimento vai provar. Quando que o experimento desse vai ser possível? Nunca. Então não existe formas científicas de se provar que Deus não existe. Defendi minha fé. É aquilo que eu acredito. Então nós precisamos ter o tempo todo sempre defender a nossa fé, defender aquilo que nós acreditamos. Eu trabalhei numa empresa que o supervisor ele era diz ele que a mãe dele era crente. Eu acho que por achar que a mãe dele era crente, ele se achava quase crente, ou neto de Deus, né? Deus não tem neto. Então ele chegou no mercado, gente, eu não tinha vendido uma tal de lâmpada, Orolux, eu não tinha vendido nada daquilo. Ele falou, olha, ele chegou lá em Castelo, vendeu 20 mil de lâmpada. Eu falei, não vendi não. Falei, não, você não pode falar assim com o cliente. Eu falei, posso sim, é mentira. Não, mas desse jeito você me estraga, não é mentira. Você está profetizando o que vai acontecer. Eu falei, não, você falou que eu vendi, eu não vendi. Defender a minha fé. É mentira.
E não tem diferença, é mentira, é mentira, é mentira. Então nós precisamos estar prontos a defender a nossa fé, porque a nossa fé o tempo inteiro está sofrendo ataques. E Judas chama todos os crentes a defenderem a sua fé. E às vezes defender a fé, ela envolve às vezes até boicotar, deixar de comprar algumas marcas, deixar de usar alguns produtos, deixar de assistir algumas séries. Gente, uma série que eu gostava muito, eu não vou falar porque está no ar aí. E quando a série da temporada não sei quanto, não é essa daqui não, é outra, da temporada não sei quanto para lá, começou o negócio atacar de certa forma aquilo que eu acredito, eu parei de assistir e dei um dislike na série e acabou, porque eu preciso defender a minha fé. E nós não podemos de forma alguma engolir esses ataques como se fossem normais. Nós precisamos comprar essa luta e defender a nossa fé. De forma pacífica, tá? Senão os irmãos podem achar que é defender brigando com os outros e vai sair dando voadora nos outros na rua. Não pode não, isso aí Jesus condena. Então nós somos chamados e convocados a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E no domingo, lá em Prosperidade, o pastor Jonilson fez uma defesa da nossa fé batista, que até hoje eu estou meio estarrecido com aquilo, eu estou meio balançado com aquele negócio, que o negócio pegou lá, hein? Sábado, domingo, o negócio pegou e assim, foi bonito o negócio. Eu falei, gente, eu sou um batista meia tigela, hein? Eu preciso melhorar muito, muito, muito mesmo. Então, nós precisamos defender a nossa fé. Então, Judas, ele diz que todos nós estamos no meio de uma batalha. E numa batalha sempre existe o quê? Um oponente. Nós estamos vendo isso aí acontecendo na Rússia. Existe a Rússia e a Ucrânia, na Ucrânia, né? A Ucrânia está como oponente à Rússia. Então, toda batalha ela tem um oponente. E Judas, a partir do versículo 4 aqui da sua epístola, ele vai deixar bem claro quem eram os inimigos da época. Ele vai dizer o seguinte, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, haviam oponentes que estavam colocando a igreja em alerta para que os irmãos pudessem defender a sua fé, e Judas chama todos. E eu acho interessante também que essa convocação não era apenas para os líderes da igreja. Se você for olhar no versículo 1 aí, o que ele diz? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Cada um de nós foi um chamado de Deus. Então, essa batalha e essa defesa da fé que Judas está convocando os crentes, ela também atinge a nós todos. Independente de você seja membro atuante de uma igreja, o único fato de você ser um cristão arrola você no rol dessas pessoas que estão sendo convocadas para defender essa fé. E um desses oponentes da época de Judas eram os antinomistas. Que palavrão é esse? É língua estranha? Não. Antinomista é anti e nomista é lei no grego. Então, eram aqueles que se levantavam contra a lei. Esses antinomistas, qual era o pensamento dele? Nós vivemos na época da graça e não há mais nenhum tipo de lei para nós. Esse negócio de lei moral não existe. Nós não precisamos cumprir regra alguma moral, porque a graça cobre tudo. Era esse o pensamento que existia na graça. E o que esses homens, na época de Judas, e o que esses homens faziam? Usavam da graça para cometer todo e qualquer tipo de pecado. Nós vimos na escola dominical um tempo atrás, se você quiser, depois você pode ir lá no YouTube, nós estamos estudando os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, e numa das lições foi falado o seguinte, sobre a lei de Deus, e foi abordado os 3 aspectos da lei de Deus, que é a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial, todos aqueles sacrifícios que existiam. A lei civil e a lei cerimonial, ela não se aplica a nós, mas a lei moral de Deus, ela ainda continua vigente para os nossos dias. Então, dizer que o Antigo Testamento foi abolido e que não existe nenhum tipo de lei mais que afete, que seja exigida dos cristãos, é uma falácia. Até porque o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa.
Então não é parte da Escritura, não é um fragmento da Escritura, não é apenas o Novo Testamento, mas sim toda a Escritura. Então toda a Escritura de Deus, ela é proveitosa para o nosso ensino. Então nessa época haviam esses homens, esses antinomistas, que se levantavam contra todo e qualquer tipo de lei. Ninguém pode me julgar, porque nós vivemos na época da graça, não há mais lei, não existe mais pecado, não existe isso, não existe aquilo. Essa era a visão desses homens. Infelizmente, hoje existem pessoas que pensam assim. Eu tenho um amigo que ele pensa assim. Ele é crente, mas não crê na Bíblia. Olha que coisa. Ele é crente, mas não crê na Bíblia. Ele fala que, eu até vou na igreja, mas eu sou cristão do meu jeito. Não se aplica nada sobre a vida dele, ele não está submisso a nada. E quanto embate eu tenho com ele? E quanto mais ele não gosta de Bíblia, mais eu falo de Bíblia, porque eu sou meio teimoso também. Quanto mais ele fala, mais raiva eu faço. Se quiser passar raiva, gente, eu gosto de fazer os outros passar raiva. Então, ele falou comigo um dia, falou assim, esse negócio de Bíblia, eu não gosto desse negócio de Bíblia, não. Porque comigo é assim, eu fui obrigado a falar com ele. Não, mas a Bíblia diz, e depois, o dia que eu fui na casa dele, eu falei de Bíblia de novo. Aí a minha esposa falou, ele vai acabar zangando com você. Que zangue, vai zangar, porque eu preciso defender aquilo que eu acredito, é a Bíblia que eu acredito. E não há possibilidade de existir um cristão que não acredita na Bíblia. Ou ele é cristão e acredita na Bíblia, ou ele não é cristão. Mas nessa época, existiam esse grupo, esses antinomistas aqui, que não acreditavam nos princípios morais da lei de Deus, não acreditavam nos princípios morais que eram exigidos a todos os cristãos e viviam de forma totalmente desordenada. E o próprio Judas, ele vai dizer, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, no versículo 4, vai dizer que eles convertem em dissolução a graça de Deus. No versículo 18, vai dizer que que nos últimos dias haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, e os quais causam divisões sensuais que não têm espírito. Esse era o padrão desses homens que estavam afetando a igreja. E o problema, eles haviam se infiltrado dentro da igreja. E esses grupos, eles traziam muito problema na época da igreja. Então, havia esse grupo aí, esses antinomistas, que eram os anti-lei, que achavam que podia tudo, faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Tem uma frase antiga, meu pai ouvia um cantor lá, que ele cantava a música, faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Parece até interessante a frase, né? Mas essa frase é uma frase de Aleister Crowley, que é o criador do satanismo. Então, se você vive uma vida que você acha que você pode fazer tudo, você pode estar seguindo o satanismo, Jesus não. Você pode procurar a música aí que, de fato, eu não vou falar o nome do cantor aqui. Então, infelizmente, nessa época, esses homens achavam que eles poderiam viver tudo porque aquilo que eles tinham na cabeça, a vontade de fazer, era a lei. Mas havia também um outro grupo, que era o grupo dos gnósticos, que eles pregavam que a salvação se alcançava através do pensamento, da meditação. Eles acreditavam que toda a matéria era impura e o espírito era puro e que a carne não adiantava você combater contra ela, porque a carne sempre iria fazer o que é mal. A tendência da carne é essa. Mas a palavra de Deus diz que se nós andarmos em espírito, nós não cumpriremos a concupiscência da carne. Então, esses homens, todos esses grupos, tanto os gnósticos como os antinomistas, eles se aproveitavam da graça. Eles aproveitavam da graça para fazer da graça um motivo para eles cometerem todos os tipos de pecado. Então, as seitas que haviam se infiltrado na igreja primitiva, então esses eram os oponentes aos quais Judas se refere, dizendo que nós temos que batalhar contra eles. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos, o maior pregador batista, que todo mundo já ouviu, todo mundo falando um monte de vezes de Charles Spurgeon. Todo lugar que você vê hoje tem a cara de Spurgeon, porque ele de fato foi um grande influenciador. Ele vai dizer o seguinte, um grande pregador e que influenciou gerações e gerações. Ele diz a seguinte frase, disse: não consigo suportar as doutrinas falsas. Por mais primorosa que seja a sua apresentação, você comeria uma carne envenenada só porque lhe é servida num prato
de porcelana finíssima. Continua sendo veneno da mesma forma. Então, as seitas e heresias, os falsos ensinamentos, eles vêm para tentar nos afastar da presença de Deus. E no versículo 4, Judas vai dizer que essas pessoas haviam se introduzido. Olha o que ele diz: porque se introduziram alguns. O termo grego que significa insinuar-se secretamente, infiltrar-se disfarçadamente, entrar ao lado, ou seja, secretamente ou sob pretexto. Então, não foi nada que foi escancarado, foi sutilmente. E quantas vezes nós permitimos que heresias se infiltrem na nossa casa sutilmente? Através de músicas, através de pregações que a gente não sabe se nem Bíblia o camarada leu, e a gente permite. Eu recebo cada coisa, gente, no WhatsApp, falando que é crente, fala, não, isso aqui não é crente, não. E aí eu falo com a minha filha, ó, isso aqui não é crente, não, porque a Bíblia diz isso e aquilo, ó, isso aqui não é crente, porque não é. E nós, às vezes, toleramos tudo, por quê? Porque não estamos dispostos a batalhar pela fé. Porque para batalhar em defesa da fé, nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Então, nós temos o que? Preguiça, e fazemos o quê? Aceitamos, é mais fácil aceitar, gera menos estresse. Esses dias eu ouço a rádio, a Rede 316, que é uma bênção, a rádio da Convenção Batista Brasileira, e lá tocou uma música, no começo da música, o cara dava um testemunho que ele foi orar não sei aonde, a pastora mandou ele parar de tomar remédio, que não sei mais o quê, aquela papagaiada toda. Eu digitei na hora para a rádio, falei, gente, vocês viram a música que passou aí? Ó, lá em tal lugar assim, a Bíblia diz que quem tem autoridade para poder decretar cura ou não é o médico. Então não é pastor, não é pastora que fala que está curado, não. Se eu receber uma cura aqui, eu vou lá no médico e o médico vai atestar. Não, você está curado. Glória a Deus, Deus me curou. Mas é o médico que vai atestar a cura. E eu mandei para a rádio na hora, eles mandaram, eu tenho até hoje aqui, me pedindo perdão, porque aquilo não fazia parte da forma de pensar da rádio e não ia fazer mais parte da programação da rádio aquele tipo de música. Porque é uma música que afronta aquilo que nós cremos como crentes. Então, nós permitimos, às vezes, que esse tipo de música, qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de literatura, entre nas nossas vidas e acabe disseminando heresias, desinformação, maus pensamentos e, às vezes, até maus testemunhos em nossas vidas. Eu tive, pior já, eu tenho rinite alérgica crônica, sinusite, um monte de coisa. E, assim, hoje, graças a Deus, eu estou vivendo um tempo bom, muito bom. Mas eu já tive ruim de quase todo mês eu estar indo no médico tomar injeção, porque enchi isso tudo, aí eu operei e melhorou. Eu lembro que tinha um pregador que orava para os outros, eu era mais novo na fé, e ele orava e você vai ser curado, e te curava de tudo. Só que se você não fosse curado, sabe o que ele dizia? Que é você que não tem fé. Gente, quanto mal que aquilo me fez. Porque eu conheci um pouquinho de Bíblia já, e eu falei assim, calma aí, eu não fui curado, então eu não tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, então eu não vou conseguir agradar a Deus nunca, porque eu não tenho fé. E aquilo, gente, me fez mal, eu fiquei mal por muito tempo, por causa de dar ouvido a um falso ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele faz e desfaz, é Ele que cura e é Ele quem faz a ferida. Nós não cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. E é assim, essa é uma música que nós devemos ouvir, porque é a verdade. E aí eu só mudei de ideia quando eu peguei o texto que o apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, e ele vai falar com Timóteo, Timóteo, você não toma água pura mais não, você mistura aí um remedinho lá na água, lá um negócio na água lá, e bebe por causa do seu estômago e das suas constantes enfermidades. Eu falei, calma aí, por que Paulo não orou para Timóteo ser curado? Não sei, nem ele sabe, nem Deus sabe, nem ele, nem Timóteo sabe, nem eu sei. Mas existem coisas que dependem única e exclusivamente da soberania de Deus. É Ele que faz aquilo que Ele quer ou Ele não quer. Então, o poder dos falsos ensinamentos sobre a nossa vida. E por pouco que eu não me desviei, por conta de um falso ensinamento que eu estava recebendo, porque permiti que um falso ensinamento entrasse na minha vida. Então, nós precisamos entender que nós precisamos fechar as portas para todo e qualquer tipo de falso ensinamento.
músicas, pregações, eu só bebo água da fonte que eu conheço. Você vai chegar ali no rio ali e vai beber água do rio ali? Nunca vai. Mas lá no sítio, Belmiro, você bebe água da nascente lá? Você conhece a nascente, você sabe onde é que é. Eu bebo água do meu poço, porque eu sei da onde a água está saindo. Mas, infelizmente, espiritualmente falando, às vezes nós bebemos água de lama, achando que estão bebendo água limpa. Então, nós precisamos nos cuidar com relação às seitas e heresias que têm se alastrado nos últimos dias. Mas toda batalha também, ela tem oponentes, mas toda batalha também, ela depende de armas. E eu convido os irmãos aí para a gente ver o texto de Efésios 6, de 11 a 17, que é um texto muito conhecido de todos, que diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Falta 17, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, ele estava preso, e provavelmente preso por pregar o evangelho. E provavelmente ele deve ter tido bastante tempo de ficar olhando lá os soldados lá vestidos com todas aquelas armaduras. E ele vai fazer uma analogia, ele vai comparar nós como cristãos, como pessoas que estamos aí, que fomos convocados para essa batalha, ele vai falar que nós devemos também se revestir com essa armadura de Deus. E ele vai falar que nós devemos estar revestidos com a palavra de Deus, tendo os nossos lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, os pés com a preparação do evangelho. Vai falar sobre o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Se a gente for olhar, a única arma de ataque que tem nessa armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A fé, ela é o nosso escudo que nos faz nos apagar os dardos inflamados que o maligno lança. Mas a única arma que nós temos de ataque é a palavra de Deus. Então, se nós estamos numa guerra em defesa da fé, a arma que nós vamos usar para vencer é a palavra de Deus. E por isso a importância de conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a literalidade do texto, conhecermos o texto espiritualmente, conhecermos a interpretação do texto. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque é com a palavra de Deus que nós vamos vencer. Jesus, quando foi tentado, lá em Lucas 5, Jesus foi tentado, ele vai usar o que para vencer o inimigo? A palavra de Deus. Ele não vai usar cânticos espirituais, ele não vai usar dancinha abençoada, passinho abençoado, nada, ele vai usar a palavra de Deus. Porque é com a palavra de Deus que nós vencemos, porque ela é a nossa arma. E se nós estivermos dispostos a batalhar pela fé, nós precisamos ter a palavra de Deus sempre em nossa mente, em nosso coração, para que nós possamos sair vitoriosos. O apóstolo Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, a defesa da fé, ela depende de armas espirituais, e a nossa principal arma é a palavra de Deus. E a defesa da fé também, ela não é algo para alguns, mas é algo para todos. Como eu já disse, Judas, ele chama todos os cristãos, todos os chamados, todos os queridos em Deus, para batalharem em defesa da fé. E nós já vimos aí que o termo grego batalhar, ele traz um sentido de agonizar, de se esforçar ao máximo para atingir determinado resultado. Então, o termo traz a ideia de esforço e de comprometimento, porque nenhum atleta que consegue ser, a não ser o futebol, mas os outros esportes, todo atleta tem que ser comprometido.
Se ele não for comprometido, ele não vai ter resultado. E aí o texto nos chama também a esse esforço e comprometimento em defender a nossa fé. Infelizmente, em muitos países, muitas igrejas têm diminuído, algumas até fechado as portas. Talvez os crentes tenham deixado de lado a defesa da fé. Não sei, só Deus sabe, mas duas perguntas têm sondado os meus pensamentos esses dias, quando eu comecei a meditar sobre esse texto, sobre a defesa da fé, sobre defender a minha fé, sobre defender aquilo que eu creio diante da sociedade que cada dia mais se afunda no pecado. Então, vem duas perguntas no meu pensamento. A primeira é que se houvesse uma escala para medir o meu grau de comprometimento com a defesa da fé, uma escala que me disse de 1 a 10, eu fiquei pensando, gente, onde que estaria essa tabela, essa régua? Se houvesse uma tabela que me disse o seu comprometimento com a fé, o seu comprometimento com a igreja, o seu comprometimento com a defesa da fé, em qual grau essa escala estaria? Isso me preocupou, porque eu pensei, às vezes a gente se compromete com tanta coisa, e menos em defender aquilo que nós acreditamos. Nós defendemos o político, nós defendemos a esquerda, a direita, o time de futebol, o nome da família, e às vezes não defendemos aquilo que nós cremos, não defendemos a nossa fé. E as pessoas esperam isso de nós. Não pense que a pessoa às vezes ficar te incomodando e te fazendo pergunta, é porque ele espera de você uma defesa. Eu lembro que eu fui num aniversário esses dias, e lá as pessoas não são cristãs e bebem. Mas como tinha eu e mais uns outros rapazes lá que era crente, os outros primos meus, o pessoal estava bebendo igual se estivesse traficando droga. Botava atrás do murinho assim a bebida, aí ia lá, dava bicada e escondia. Eu vi uma garrafa só no final, mas eu falei, o pessoal está bebendo, e ninguém viu, porque eles viram que tinha gente ali. As pessoas querem ver a diferença em nós. As pessoas querem nos ver defendendo a nossa fé. Sabe qual é a seita, o segmento religioso que mais cresce hoje em dia? Um dos que mais cresce é o islamismo. Islamismo, sim. Por quê, gente? Isso aqui, os caras, a maior parte, eles lá, tem que orar 5 vezes no dia, para trânsito, para tudo, às vezes inclui até alguns atentados terroristas, os grupos mais extremistas. Mas por que esses grupos crescem? Porque eles defendem aquilo que eles acreditam. E em muitos países o evangelho tem deixado de crescer, porque as pessoas não têm defendido as suas crenças publicamente. Então, qual será o nosso grau de comprometimento com a defesa da nossa fé? A outra pergunta que eu me fiz, eu estava pensando, a nossa igreja vai completar quase 100 anos, está a caminho dos 100 anos. E eu fiquei pensando, gente, e se Jesus demorar mais 50 ou 100 anos para voltar? Muitas pessoas trabalharam para que a gente estivesse aqui hoje, muitas pessoas pregaram, muitos pastores passaram por aqui, professor de escola dominical, gente tocando órgão, ministro de louvor, tanta gente que passou por aqui, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E aí eu me perguntei, se o que eu estou fazendo hoje definisse o futuro da igreja? E se aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje definisse os próximos 100 anos, se houvessem mais 100 anos da igreja? E eu fiquei preocupado, porque eu não faço tanto quanto eu poderia fazer. E essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder a si mesmo, qual o seu papel nisso tudo. Será que daqui a 100 anos, se dependesse do nosso trabalho, a Igreja Batista de Vargem Alta teria suas portas abertas? Será que teria uma igreja aqui, ou será que essa igreja teria acontecido igual algumas igrejas em outros países que têm fechado? Na Holanda, o berço da denominação batista, praticamente as igrejas desapareceram. No Reino Unido, muitas igrejas desapareceram, talvez porque alguns cristãos não se envolveram na defesa da sua fé e foram presas fáceis das seitas e heresias e acabaram apostatando do caminho da fé. E para a gente encerrar, eu gostaria de deixar um comentário de William Barclay, no seu livro, que ele vai escrever comentários sobre as cartas de João e o livro de Judas. Ele vai escrever a seguinte frase: mas que a defesa é um dever que recai sobre cada geração da igreja. Alguém no passado esteve aqui nesse lugar
defendeu a sua fé, enfrentou perseguição aqui e em outros lugares para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E hoje nós estamos aqui para fazer, para que as próximas gerações possam encontrar aqui uma igreja viva e operante, pregando o Evangelho. Mas para isso nós dependemos de dia a dia, comprar essa luta, de defender a nossa fé. E outro texto que eu gostaria de citar, só para a gente terminar, lembrei desse texto depois, é o texto de 1 Coríntios 15, versículo 58, que diz o seguinte: no demais, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você se põe em defesa da fé, o seu trabalho não é vão no Senhor. Então, que nesse dia nós possamos, cada um de nós, levantar a bandeira do Evangelho. Tem um hino antigo que diz, que o estandarte dessa igreja é Jesus, o Salvador. Então, que nós possamos levantar o nosso estandarte, que é a palavra de Deus, e nos levantarmos firmes em defesa da nossa fé. Amém? Passa a palavra para o Bruno. Vamos louvar o Senhor e assim estaremos encerrando esse culto, esse momento aqui, e que possamos continuar o nosso culto na nossa vida, no nosso ide, por onde formos, nossa vida seja sempre um culto ao Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos terminar esse culto com uma canção bem alegre. Sabemos que o Senhor, Ele é o nosso general. Foi falado aqui que nós devemos defender a nossa fé, né? E nós, como os soldados, o Senhor coloca algumas ferramentas nas nossas mãos. E nós precisamos fazer com que o nome do Senhor alcance outras vidas e que o nome do Senhor Ele seja glorificado. Essa canção é o nosso general, que o Senhor possa ir na nossa frente e nós atrás defendendo a nossa fé. Amém? Pelo Senhor baixamos seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, baixamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a terra prometida. Eu quero ver, igreja, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. A igreja e a bateria declarem o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos.
nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima quarta-feira, uma ótima semana, em nome de Jesus.